Tradicional centro de espiritualidade desde a década de 1950, a Pousada e Centro de Espiritualidade Sagrados Corações está localizada em um ponto privilegiado no roteiro do Caminho da Fé. O lugar sempre foi uma referência na formação religiosa e de encontros para leigos, como o Shalom, o Alicerce e as experiências de oração. Com fácil acesso por uma das principais rodovias do país, a Via Dutra, o Centro de Espiritualidade está próximo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e a outros lugares de peregrinação religiosa, como a Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. A Pousada e Centro de Espiritualidade, que pertence à Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, é cercada por uma ampla área verde, o que traz um ambiente de silêncio e de paz, bem no centro de Pindamonhangaba, lugar ideal para retiros e aprofundamentos religiosos. O lugar possui estrutura para receber até 100 pessoas simultaneamente em apartamentos standard e suítes luxo, para 2, 3 e até 4 pessoas. Nossos quartos são arejados e bem iluminados, proporcionando tranquilidade aos hóspedes. Nosso café da manhã traz os mais saborosos pães, bolos e doces num restaurante acolhedor. Nossa estrutura oferece ainda um amplo auditório, salas multimídia e de reunião e jardins aconchegantes para momentos de paz e reflexão. Contamos também com capela interna e externa para celebrações e orações em grupo. Os espaços são acolhedores, ideais para momentos de interiorização num estilo original e bastante convidativo. Faça seu retiro na Pousada e Centro de Espiritualidade Sagrados Corações e conte com toda a estrutura necessária para experimentar momentos mais próximos de Deus por meio do silêncio e da oração. Nossa equipe, sempre agradável e atenciosa, está pronta para receber você e seu grupo. Para mais informações, entre em contato conosco pelo telefone, por e-mail ou pelo nosso site pousadasagradoscorações.com.br. Se preferir, acesse nosso Instagram ou fale com a gente pelo WhatsApp 12 99760 2310. Estamos esperando por você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões.
Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos traz uma mensagem de grande beleza e de grande importância. Pelo Evangelho, Jesus nos ajuda a perceber como é fundamental em nossa vida crer nele. E também como é fundamental em nossa vida crermos em nós mesmos. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que Deus é tudo. Jesus é Deus. E professamos, assim como os apóstolos, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E o que significa crermos em nós mesmos? Não estou dizendo que deveríamos pensar que podemos tudo. Não é isto, não. Crermos no projeto de Deus a nosso respeito. Acreditarmos firmemente que somos filhos de Deus, filhos e filhas, e Deus realiza um projeto de infinito valor na vida de cada um de nós. Comparando com a pequena história de Pedro andando sobre as águas, poderemos compreender
o que estou querendo explicar neste momento. Pedro acreditava no poder de Jesus e disse: se és o mestre, manda que eu ande sobre as águas. Mas ele não acreditava que na vida dele, Pedro, aconteceriam as maravilhas pelo poder de Deus. E começou a afundar. A tempestade é o símbolo de tudo aquilo que acontece em nossa vida. Todas as provações, todas as situações difíceis, todos os entraves, todas as lutas do mal contra nós, todo o peso da injustiça, todo o peso de opressão, toda enfermidade, todos nós atravessamos no oceano da vida por muitas tempestades. Até que nós acreditamos que Deus tem o poder de nos ajudar. E graças a Deus que já cremos nisto. Agora devemos acreditar, não em nossa força própria, mas devemos acreditar que Deus quer realizar, está realizando grandes maravilhas em nossa vida. Não me refiro a fatos espetaculares, como se alguém saísse andando sobre a água ou saísse voando aqui diante de todo mundo. Não é isto. É muito mais simples e muito mais importante. A primeira oração da missa de hoje foi esta: ó Deus, de amor e de poder, a quem ousamos chamar de Pai. Aqui começa o mistério e a maravilha de nossa vida. O projeto de Deus para nós é realizar na vida de cada pessoa tudo o que Ele realizou na vida de Jesus, seu Filho único. Somos filhos por adoção. Mas assim como o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, também, por seu Espírito, Ele nos dá uma vida nova e nos conduz para a plenitude da vida. Os obstáculos, as tempestades, tudo isto serão menores do que a força e o poder de Deus na vida de cada um de nós. Aquelas pessoas que consideramos extraordinárias, santas, no sentido em que a Igreja proclama que conseguiram uma vida exemplar. Por exemplo, o Padre Eustáquio. São pessoas que permitiram, possibilitaram que Deus realizasse todas as maravilhas na sua vida. A história de cada pessoa é diferente. Nem todo mundo vai ser igual ao Padre Eustáquio. Todo mundo é diferente. Mas todos nós somos chamados a sermos muito mais do que foi o Padre Eustáquio. Muito mais do que toda a história que vimos e vemos na vida dele. Estamos vivendo este mês de agosto, já nos preparando para o dia 30,
nossa atenção já está voltada para o Padre Eustáquio, e a grande verdade é esta: todos nós somos chamados para que Deus realize em nós muito mais do que realizou na vida do Padre Eustáquio. Todos nós somos chamados à plenitude da vida. Observamos na primeira leitura que o profeta Elias estava fugindo de uma perseguição porque queriam matá-lo, Jezabel queria matá-lo. Ele se escondeu numa gruta, numa montanha. Houve muitos sinais, tempestades, trovões, granizo, terremoto. Em nenhum desses sinais Deus se manifestou. Depois de tudo, passou uma brisa suave e ele percebeu a voz de Deus. Quando eu falo de um projeto de Deus extraordinário a respeito de cada um de nós, esse projeto só vamos conhecê-lo no silêncio, na tranquilidade, na paz, na oração. Trata-se de algo espiritual, invisível para o nosso olhar comum. Estamos percebendo o contraste. Na tempestade em alto mar, em todas as tempestades de nossa vida, Deus vem ao nosso encontro para nos fortalecer e para nos tornar acima de todas estas forças do mal. Na tempestade, Deus se manifesta, vindo em nosso encontro para nos ajudar. No silêncio, na paz, na tranquilidade, Deus se manifesta falando ao nosso coração. Podem permanecer assentados, podem fechar os olhos para o momento em que queremos pedir para todos a bênção de Deus. Senhor Jesus, todos nós estamos vivendo momentos difíceis em nossas vidas. Tu estás aqui no meio de nós, caminhando sobre as ondas. Estende as tuas mãos sobre nós. Confiamos em Ti, Senhor, e Te pedimos, ilumina o nosso espírito, toca o nosso coração para crermos que somos chamados a uma verdadeira vida de filhos e filhas de Deus, uma vida santa. Ajuda-nos a crer que o Espírito Santo é derramado em nossos corações para nos transformar e nos conduzir à ressurreição, à vida em plenitude. Ajuda-nos a crer que com o Espírito Santo vencemos todos os obstáculos que se opõem à nossa vida, ao nosso caminhar de cada dia. Tua luz, Senhor, nos ilumine e Tua paz reine em nossos corações. Por tudo isso Te louvamos, bendizemos e proclamamos: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.